Se você está passando por uma situação em que você fala demais e em que o seu coração pensa coisas ruins e você tem andado cercado de pessoas más, de pessoas que fazem coisas erradas, então você precisa ler o Salmo 141. O Salmo 141 foi escrito pelo rei Davi. No texto massorético, que é a Bíblia original, o título do Salmo 141 é Uma Oração de Davi. É só isso. Na Almeida e na NVI, que é a nova versão internacional, algumas Bíblias colocam como título Oração de Davi. E em algumas versões, o título que você encontrará será Oração por proteção contra os inimigos. No final do Salmo 141, esse salmo tem apenas 10 versículos, ele fala no final, nos versículos 8, 9 e 10, que os inimigos lavraram a terra e sulcaram a terra. O que é sulcar? É fazer sulcos. O que são sulcos? São aquelas marcas que são marcas profundas que você faz em uma superfície. Então, quando Davi fala assim, como uma terra que foi lavrada e que está sulcada, assim a nossa alma está à boca da sepultura. Então, Davi, no final desse salmo, fala que os seus inimigos, algumas pessoas, prepararam o terreno e sulcaram a terra, ou seja, criaram várias marcas profundas no meio do caminho para como uma armadilha para que Davi pudesse tropeçar e cair na boca da sepultura. Então, Davi, nesse contexto, pede a Deus, ele faz uma oração, que é justamente essa oração do Salmo 141, em que ele começa no versículo 1 e no versículo 2, pedindo para que Deus escute a sua oração. Depois, nos versículos 3 e 4, Davi pede para que Deus guarde a sua boca e os seus olhos, para que ele não fale nada que não deve falar e para que os olhos dele fiquem atentos em relação às pessoas que estão à sua volta. Então, os olhos diz respeito a prestar atenção, inclusive com relação a com quem ele está convivendo, com as pessoas à sua volta. E nos versículos 5 e 6, ele fala que ele prefere ser corrigido pelos justos e que ele rejeita a concordância com aqueles que fazem o mal. E, por último, nos versículos 7 a 10, ele explica o contexto que ele está passando. Então, quando você começa a ler o Salmo 141, você vê um pedido para que Deus escute a oração, versículos 1 e 2. Aí você vê Davi pedindo para Deus, guarde a minha boca e os meus olhos, versículo 3 e 4. Dá a entender que ele está passando por uma tentação. Aí no versículo 5 e 6 ele fala, porque eu não concordo em viver com os maus. Eu prefiro ser corrigido pelo justo. Eu prefiro ser repreendido por aqueles que são de Deus. Essa é a terceira parte. Rejeição com o mal e preferência por ser corrigido por Deus. Versículos 5 e 6. E aí, nos versículos 7 a 10, ele esclarece por que ele começa esse pedido de oração nos versículos 1 e 2, para que Deus escute ele. Por que ele pede para que Deus guarde a boca dele e os olhos dele e as amizades dele, no versículo 3 e 4. E por que ele está dizendo que eu quero ser corrigido e rejeito a companhia dos maus? Porque no versículo 7 a 10 eu estou cercado de inimigos que estão prestando atenção no que eu falo, no que eu vejo, com quem eu ando e que estão cuidando dos meus passos para verem se conseguem me colocar na sepultura. E eles prepararam a terra e colocaram bastantes sulcos, ou seja, colocaram bastantes marcas no meio do terreno para que eu venha tropeçar.
Portanto, o Salmo 141, ele é uma oração que fala a respeito do relacionamento pessoal de Davi com Deus e nos mostra que ele sempre manteve o seu relacionamento com Deus em tudo. Ele sempre confiou no Senhor para todas as situações da vida. Quando nós somos tentados a falar o que não devemos, nós devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para falarmos apenas o que é bom. Quando nós olhamos para alguma coisa, devemos prestar atenção e pedir a Deus que o nosso olhar seja um olhar dirigido por Deus, para que nós possamos olhar e reparar naqueles que são maus, para nos afastarmos deles e não cairmos nas suas armadilhas, e para percebermos aqueles que são bons amigos e que são justos, que vão nos corrigir. Um critério que o Salmo 141 nos dá para sabermos se as pessoas que estão à nossa volta são nossos amigos, são aqueles que nos ferem e que nos repreendem. Quando alguém nos fere e nos repreende, bate em nossas convicções pela palavra, nos ensinando o nosso erro, esses são aqueles que nós devemos preferir. Não devemos estar com aqueles que nos bajulam, que batem nas nossas costas e dizem: vamos beber, vamos errar, não tem problema nenhum, todo homem tem uma fraqueza pela mulher do próximo, isso é normal. Pessoas que dizem: ah, você ficou com o marido da vizinha, você traiu seu marido? Não, mas todo mundo erra. Essas pessoas que falam essas coisas são seus inimigos. Eles estão preparando a sua sepultura. São essas pessoas que depois vão dizer que você traiu, que você mentiu, que você enganou, quando você menos esperar. Por isso que Davi, na terceira parte desse salmo, na primeira parte ele faz a oração, versículo 1 e 2, na segunda parte ele pede que Deus guarde a sua boca e os seus olhos, versículo 3 e 4, na terceira parte ele fala que ele rejeita os maus e que ele prefere ser que o justo bata nele e que ele seja repreendido, porque daí ele vai melhorar, ou seja, ele vai ter bons amigos. E por último ele fala: porque eu estou rodeado de inimigos, eles estão armando ciladas para mim. Então, nós precisamos estar atentos para não cairmos nas tentações de viver com pessoas que nos bajulam e que nos agradam e que nos elogiam, mas na verdade estão esperando a nossa queda, a nossa cova. Quando você for tentado a falar alguma coisa errada, a olhar de forma indevida ou a conviver com pessoas que te bajulam, lembre do Salmo 141, que foi a oração que Davi fez. Lembre que as pessoas estão esperando que você tropece, que você caia, que você fale o que é indevido, que você olhe como eles olham. Nós sabemos que as pessoas do mundo olham para todas as situações sempre com o mal no coração. Então você precisa evitar essas pessoas. Vamos ler aqui esse salmo que tem como temas principais: a oração é uma forma de você sempre falar com Deus e de se relacionar com Deus. Segundo tema, nós precisamos vigiar em relação ao que falamos, ao que olhamos. Temos que ter o controle da língua e temos que guardar o nosso coração e nos proteger dos maus pensamentos e daquilo que nós olhamos. Terceira coisa, nós devemos rejeitar as más companhias. E por fim, quando nós estamos cercados de inimigos, de pessoas que estão armando ciladas para nós, nós devemos confiar em Deus, que Ele nos livrará da sepultura. Sempre ore a Deus, sempre vigie nas suas palavras, nas suas ações, evite a companhia das pessoas más e sempre confie em Deus para receber os livramentos. Que o Senhor possa nos guardar, tanto da nossa boca, quanto do nosso coração, quanto dos nossos olhos, quanto das más companhias. Vamos ler o Salmo 141, versículos 1 e 2, primeira parte. Senhor, a ti clamo, escuta-me e inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Versículo 2.
Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde era aquele sacrifício que era oferecido para Deus, pedindo perdão pelos pecados. Então, aqui nos versículos 1 e 2, Davi faz a sua oração. Ele mostra que eu clamo ao Senhor, e eu peço que o Senhor me escute, e eu peço que o Senhor incline os ouvidos para a minha voz quando eu clamar. Eu quero que Deus me ouça, Davi está dizendo, e eu quero que a minha oração suba perante Deus como incenso, ou seja, suba perante Deus como algo agradável. Deus não recebe orações de pessoas que vivem fazendo coisas erradas. Deus recebe as orações dos santos, dos justos, daqueles que realmente querem um compromisso com Deus. Então, se você tem negligenciado a sua vida cristã, repense no que você tem feito e ore a Deus, mas compareça diante dele com sinceridade, querendo mudar de vida. E se você tem pecado porque te falta força, peça a Deus de maneira sincera, querendo realmente vencer o pecado, e Deus te ajudará. Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Primeiro ponto, primeira parte, Davi ora a Deus. Segunda parte, Davi pede que ele guarde a sua boca e o seu coração. Versículos 3 e 4. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. 4. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Veja que Davi pede que Deus guarde a sua boca, Deus pede que Deus guarde aquilo que está no coração dele. Para guardar o que está no nosso coração, nós temos que prestar atenção com aquilo que nós olhamos. O homem olha para uma mulher, cobiça o seu corpo e então entra no seu coração. A mulher olha para bolsa, sapato, alguma coisa de uma outra mulher, cobiça no coração e aquilo fica no coração, como inveja, como alguma coisa assim. Então, preste atenção no que você fala, preste atenção no que você vê, para que o seu coração não seja contaminado. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Ele está dizendo que eu não esteja na companhia de pessoas más, que eu nem almoce e nem jante e nem participe de festas com eles, que eu não coma das suas delícias, porque os que fazem o mal muitas vezes se reúnem em confraternizações, almoços, jantares, festas, e hoje nós estamos no dia 20 de dezembro. Muitas pessoas que praticam o mal aproveitam essas épocas de fim de ano para fazerem festas que realizam práticas pecaminosas. Então, Davi fala que eu não esteja na companhia dessas pessoas. Versículos 3 e 4 são a segunda parte. Primeira parte, eu oro a Deus. Versículos 1 e 2, peço que ele me escute, que a minha oração suba perante ele. Segunda parte, que o Senhor guarde o que eu falo, guarde a minha boca, guarde os meus olhos, guarde o meu coração e que eu não esteja com as más companhias. Terceira parte, fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo. Em outras palavras, que o justo me fira, porque isso vai ser bom para mim, e que ele me repreenda, porque isso vai ser um excelente óleo. O óleo era usado e até hoje é usado para sarar feridas, muitas vezes. Então ele está dizendo: quando eu estiver com alguma mancha, com alguma ferida, com alguma coisa errada, quando o justo me corrigir, isso vai ser como remédio, vai ser um óleo, e que a minha cabeça não rejeitará. Ou seja, eu estou pronto para ser corrigido, porque isso é bom. Eu estou pronto para ser repreendido e ferido pelo justo, porque isso é bom. A minha cabeça não rejeita isso. Porque eu continuarei a orar apesar das maldades deles. Os maus fazem o mal lá, mas eu vou ficar fazendo o que é certo. E versículo 6.
quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os seus juízes os juízes dos maus. Quando os maus quiserem apontar o dedo para Davi para julgá-lo, e eles serão arremessados da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Deus. A rocha é o Senhor. O Senhor arremessa para fora aqueles que fazem o mal. Então Davi está dizendo, quando os seus juízes, os juízes dos maus, quiserem apontar o dedo para mim, forem arremessados da rocha, forem colocados para fora pelo Senhor, eles vão ouvir as minhas palavras, pois são agradáveis. Eles vão se arrepender do mal e podem vir a se converter. Ou se não se converterem, vão ter que ouvir as minhas palavras, porque as minhas palavras é que são agradáveis. Em outras palavras, que o justo esteja comigo, que eu seja corrigido. Que os maus sejam arremessados quando quiserem me julgar, porque eles vão ouvir as minhas palavras, e as minhas palavras, Davi dizendo, são agradáveis. Eu só falo aquilo que é bom e eu só aceito a correção e as feridas do justo porque são bom para mim e eu não vou recusar isso. E por último, versículos 7 a 10. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Versículo 8. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. 9. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. 10. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então, dos versículos 7 ao 10, Davi fala que eles são como alguém que lavra e sulca a terra. Os nossos ossos estão espalhados à boca da sepultura. Eles estão esperando que Davi caia, que os ossos dele caiam. Mas os olhos dele, versículo 8, contemplam a Deus. Ele fala, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Ou seja, veja o que está acontecendo. Eu estou com os meus olhos no Senhor. Versículo 9, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Os que praticam iniquidade armaram laços para mim, mas que caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então, na última parte, Davi confia em Deus, contempla a Deus com os seus olhos e acredita e pede pelo livramento do Senhor. Esse é o Salmo 141. O livro de Salmos é um livro que foi escrito ao longo de vários anos. Ele traz a reunião de várias orações, lamentações e manifestações de pedidos a Deus que foram feitos por vários autores. O principal salmista foi Davi, que escreveu a maioria dos salmos. Esse salmo foi escrito por Davi, mas tem outros autores. Os filhos de Coré escreveram os salmos 42 a 49, 84, 85 e 87. Asaf escreveu o Salmo 50 e também ele e os seus descendentes escreveram os Salmos 73 até o Salmo 82. Moisés escreveu o Salmo 90. Existem vários autores anônimos que escreveram vários salmos que não se sabe quem foi o autor, mas que se sabe que foram levitas e pessoas que adoravam no templo, e foram reunidos 5 livros de salmos. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, depois eles reuniram o Salmo 42 até o 72 e formaram o livro 2 e adicionaram no livro de Salmos. Depois encontraram os Salmos 73 ao 89 e formaram o livro 3. Depois formaram o livro 4, do Salmo 90 ao 106. E por fim, encontraram os Salmos 107 ao 150 e formaram o livro 5. Reuniram esses 5 livros ao longo dos anos e nós temos o livro de Salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 150. Nós começamos a meditar no livro de Salmos no dia 1º de agosto. Hoje é dia 20 de dezembro e nós chegamos ao longo dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e agora dia 20 de dezembro até o Salmo 141. Nos próximos dias, vamos continuar a meditar em cada um dos salmos até chegarmos no Salmo 150. E em cada um desses salmos,
nós encontramos a riqueza desse livro que nos traz experiências de como os homens se relacionaram com Deus no passado e encontramos lições muito profundas para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento. Esse Salmo 141 nos ensina que devemos escolher bem os nossos amigos, que muitas vezes existem pessoas que desejam o nosso mal e que armam ciladas para nós. Devemos vigiar com o que falamos, com o que olhamos e com os nossos amigos. E devemos sempre confiar em Deus. Essa é a meditação do Salmo 141. Sendo hoje dia 20 de dezembro, todos os meses, do dia 1 até o final do mês, nós fazemos a leitura de Provérbios, porque o livro de Provérbios traz sabedoria. Quem lê Provérbios todos os meses, por 2 anos, toma decisões mais sábias. E quem lê Provérbios todos os meses, por 5 anos e pratica, prospera em todas as áreas da vida. Então, nesse mês, nós estamos lendo mais uma vez Provérbios. E hoje é dia 20 de dezembro, então eu vou deixar aqui um vídeo sobre Provérbios capítulo 20, que faz recomendações para que você não caia em bebedices e bebidas misturadas. E do lado direito vai ter o botão para que você possa se inscrever no canal para receber notificações sempre que houver novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A graça e paz de Cristo. Amém.